A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso 46º estudo, 46º áudio de Gênesis, né? Nós estamos no capítulo 48, verso 1, meus irmãos. Olha aqui, estamos próximo do final, próximo. Eu espero que você tenha ido lá na minha página no Facebook e escolhido um livro, né? Eu vou ver qual que foi mais votado e a gente vai estudar o que tiver mais votação. Amém? Capítulo 48, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Verso 4. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos. E darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são esses? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os filhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Os filhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Os olhos, meus irmãos. Eu estou falando de filhos, acabei trocando. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podiam ver bem. E fê-lo chegar a ele, e beijou e abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Ele está dizendo: Eu nem esperava um dia ver seu rosto. Eu acabei vendo até seus filhos. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos eles, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel e Manassés. E a sua mão esquerda à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Tipo assim, ele não estava enxergando bem, mas ele tinha que abençoar primeiro o primogênito, que nasceu primeiro. Mas ele foi e começou a abençoar o segundo, que nasceu por último, o Efraim. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes e seja chamado, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome. E o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés.
E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Aqui nós terminamos o versículo 22 e vamos entrar na reta final, o capítulo 49, meus irmãos. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos, ei, o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás mais excelente. Poxa, o primogênito, Rúben, por que ele agora está falando que ele era tudo isso? Grande, cheio de vigor, excelente, mas inconstante como a água, não será mais excelente. O que será que fez Rúben perder a excelência? O que tirou a excelência de Rúben? Vamos ver? Verso 4. Inconstante como a água, não será mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu à minha cama. Porque Rúben teve um caso com uma das concubinas, lembra? Ele teve um caso com, vamos dizer, a madrasta dele, a mãe dos seus irmãos. Não era mãe legítima. Deu para entender? Lembra dessa história? Eu contei lá atrás. Então ele perdeu aí a bênção. Verso 5. Simeão e Levi são irmãos, tudo da mesma leia. Rúben já tomou uma paulada. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência, né? Então, eles também aprontaram lá atrás. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Lembra quando eles foram vingar Diná? Então, aconteceu aquele probleminha. Verso 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Olha só, ele faz uma junção da palavra Judá e leão. Judá e leão. Jesus vem de Judá. Tá entendendo? Jesus vem de Judá. E Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Pegou? Bonito, né? Judá, verso 9. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despedaçará? Verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos.
Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa, mas excelente ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Olha que ele está fazendo menção do Messias, sem saber. Zebulon, que também é filho de Leia, habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar, também filho de Leia, ele diz: é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan é filho de Bila. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Olha o que ele fala de Dan, meus irmãos. Vamos para o verso 19. Quanto a Gade é filho de Zilpa. Uma tropa o acometerá, mas ele o acometerá por fim. Verso 20. Azer é irmão de Gade, filho de Zilpa. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Aí ele vai falar de Naphtali, que é irmão de Dan, filho de Bila. É uma serva solta, ele dá palavras formosas. Aí agora ele vai lá para José, filho de Raquel, a quem ele amava. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Olha que lindo. E eu paro aqui. No verso 24, meus irmãos. Verso 24. E aí nós finalizamos aqui. Amém? Bom, anota aí a lição de casa, meus irmãos. A lição de casa de hoje é 1 João 3:21. E o aniversariante de hoje é o evangelista Kleber, né? Ele é amigo da Valdinéia. Deus abençoe a varoa. Meus irmãos, hoje também é aniversário da Sara Correia, que pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, adquira meus PDFs, custa R$5. Você vai estar me ajudando muito. Olha, eu tenho estudos lá maravilhosos, meus irmãos. Eu tenho um estudo do jejum. Você vai aprender a fazer jejum de verdade. Eu tenho um estudo lá chamado Banco de Deus. Será que você tem crédito com Deus? Eu tenho um estudo lá chamado também Por que os judeus não falavam com os samaritanos? Olha que forte. Lá também tem um estudo chamado Conheça a sua Bíblia e tantos outros mais, meus irmãos. São 21 estudos preparados para você. Custa apenas R$5. Pastor, qual que é a conta? A conta é no Bradesco no momento, tá? Agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo. Amém? Meus irmãos, me ajude. Você fazendo esse depósito, aí você vai poder estar adquirindo esse estudo. Qual o telefone que eu peço esse estudo, pastor? Depois que eu pagar, você vai mostrar o comprovante para esse número aqui, ó. 11 9 3426 1924. Não entendeu? Volta de novo aí que você vai entender, tá bom? Me ajuda, meus irmãos, a semear a palavra e levar cestas básicas ao povo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.